Olá, olá! Eu, professora Roseli, e a informática, juntinho aqui com você para bater mais um papo, falando sobre VUNESP e também sobre sistema operacional Windows. A gente tem várias questões que a VUNESP nos disponibiliza, né? Vamos chamar assim, nas provas de uma forma geral. E eu venho aqui trazendo algumas para a gente discutir, resolver e deixar informação. Conceito: pasta para nós é comum em prova, arquivo é comum em prova, área de transferência também, manipulação de arquivos e pastas também. Podemos aplicar junto para nós programas, aplicativos, algumas questões nos levam para a área de trabalho, algumas questões do fala de lixeira. A presença de teclas de atalho tem sido frequente nas provas da VUNESP. Então, cada questão que chega aqui para você, uma informação que fica para você revisar ou para você inserir, aprendendo, colocar no seu conteúdo, no seu rol de estudo. Fechou? Maravilha. Vamos lá? Questãozinha que eu trago agora para a gente conversar. Ela foi proposta pela VUNESP, na Assembleia Legislativa aqui de São Paulo, a LESP, né? E a gente recebeu essa questão em 2022. De lá para cá, outras vieram nessa mesma linha, leitura e interpretação. A VUNESP menciona o Microsoft Windows 10, configuração padrão, e diz para nós que existe uma pasta. Essa pasta é a pasta 2021, porque todo esse trajeto aqui para nós, para chegar até a pasta 2021, é o que a gente chama de caminho. Então, na unidade C, tem uma pasta chamada Projetos, uma outra pasta chamada Alesp e uma outra pasta chamada 2021. E esses 4 arquivos que a questão menciona se encontra na pasta 2021 em todo esse caminho. Lembrar que a unidade C, para nós, é chamada, né, é vista em algumas questões como a nossa unidade raiz, né, a unidade onde, por padrão, se encontra aí o sistema operacional instalado. Quem são os 4 arquivos? Então, vamos lá analisar. Temos aqui o arquivo 1 com extensão TXT, o arquivo 2 também TXT, lembrar que TXT tem relação com o bloco de notas, é um arquivo sem formatação. O arquivo 3 para nós também é um TXT, e o arquivo 4 também é um TXT. Lembrar que poderia ser qualquer outra extensão, um DocX, um XLSX, poderia ser uma imagem, poderia ser um áudio. Quaisquer extensões a gente vai trabalhar com a manipulação de arquivo sem nenhum problema. Muito bem. Um usuário executou as seguintes ações. Mais uma questão para você inserir nos seus estudos com sequência de ações. A gente tem várias questões aqui no canal, inclusive aqui uma playlist, né? Questões VUNESP. Passeia por outras questões. Eu deixei aqui para vocês várias e várias questões nessa mesma linha de raciocínio. Quem tem dificuldade com esse tipo de sequência de ações, resolva todas aqui comigo e com certeza não terá mais. E a sua próxima prova, essa questão vai ser vista com muita simplicidade, ser resolvida no menor tempo possível e, claro, sempre com excelência. Seguinte sequência de ações. Qual foi a primeira sequência de ação? Selecionou o arquivo 1. Olha, só para exemplificar aqui do ladinho, vamos colocar, olha. Então, nós temos uma pasta chamada de 2021. Aqui dentro, olha, tem o arquivo, vou chamar de A4, tá? Para resumir, o arquivo 4.txt. Tudo bem? Ok? O arquivo 3.txt, ó. O arquivo 2.txt e o arquivo 1.txt. Coloquei de baixo para cima, a ordem não tem importância aqui para a gente, todos estão aqui. Então, vamos lá. A nossa primeira ação foi qual?
selecionar o arquivo 1.txt e pressionar um Ctrl mais o que para nós? Um Ctrl mais X, ou seja, a ação do recortar, e esse arquivo será armazenado na área de transferência. Muito bem. Qual foi a nossa segunda ação? Selecionar o arquivo 2. Então, nós temos aqui o arquivo 2.txt, foi a nossa segunda ação. E também pressionou o Ctrl X. Então, vamos lembrar. Nós temos aqui uma área de transferência, e essa área de transferência, ela está armazenando arquivos, e não pedaços de arquivos, né? E não uma imagem, nós estamos trabalhando com arquivos. E essa área de transferência, ela vai armazenar um arquivo por vez e substituir o que está na área de transferência pelo mais recente. Então, se a primeira ação foi enviar para a área de transferência o arquivo 1, depois recorta o arquivo 2, então esse arquivo 1, ele será substituído pelo arquivo 2, tá certo? Numa terceira ação, pressionou a tecla Ctrl, aqui é bastante interessante para a gente, vamos lembrar. Eu tenho aqui, olha, o arquivo 1 selecionado. Eu pressionei um Ctrl X. Eu tenho aqui o arquivo 2 agora, que foi selecionado, eu pressionei um Ctrl X. Ao pressionar um Ctrl X, esse arquivo ele é enviado para a área de transferência. Mas esse arquivo 2 para nós, ele se mantém o que para nós? Selecionado. Então, essa para nós é uma sacada muito interessante da VUNESP. Ele se mantém selecionado. Quando a gente pressionar a tecla Ctrl e selecionar o arquivo 3, olha o que vai acontecer. A tecla Ctrl permite selecionar arquivos, mantendo aquele anterior também selecionado, de modo alternado. Então, o Ctrl para nós, ele permite que seja feita o quê? Uma seleção. Então, o arquivo 2, ele está selecionado. Quando você, usuário, pressionar a tecla Ctrl e clicar no arquivo 3, então, esses dois arquivos vão permanecer selecionados. O arquivo 2 e o arquivo 3. E vamos pressionar nesses dois arquivos aqui as teclas, o quê? Ctrl X. Então, o arquivo 2 anterior será substituído pelo arquivo 2 e o arquivo 3 lá na área de transferência. De novo, a VUNESP, olha, mantém a tecla Ctrl pressionada. O 2 e o 3 continuam selecionados. Se eu manter a tecla Ctrl pressionada e clicar no arquivo 4, então nós vamos ter, depois pressionar um Ctrl X, quem vai para a área de transferência? O 2, o 3 e o 4. Então, essa ação passa a ser substituída pelo arquivo 2, pelo arquivo 3 e pelo arquivo 4. Agora, quem está na área de transferência? O 2, o 3 e o 4. Ô, Roseli, mas você disse que só fica um arquivo na área de transferência. Mas veja, agora é uma seleção. Então, se eu selecionar o arquivo 1, pressionar Ctrl X, selecionar o arquivo 2, pressionar Ctrl X, selecionar o arquivo 3, pressionar Ctrl X, selecionar o arquivo 4, pressionar Ctrl X, quem está na área de transferência? O arquivo 4. Agora, houve uma seleção de vários arquivos. Quando pressionar o Ctrl C, essa seleção estará na área de transferência. Quando a VUNESP manteve aqui para nós o Ctrl pressionado, significa que manteve o anterior selecionado e o posterior. Manteve o anterior selecionado e o posterior. Então, nesse item 3, quando pressionou a tecla Ctrl, quem estava selecionado? O arquivo 2. Manteve o Ctrl pressionado e clicou no arquivo 3, os dois estão selecionados. Pressionou Ctrl X, quem foi para a área de transferência? O arquivo 2 e o arquivo 3.
Lembrar que eu pressionei um Ctrl X, mas esses arquivos, eles continuam selecionados lá dentro do explorador, lá dentro da pasta 2021. Quando pressionou a tecla Ctrl, os dois anteriores já estavam selecionados, pressionou a tecla Ctrl e clicou, olha, selecionando para nós o arquivo 4. Então, quem passou a estar selecionado? O 2, o 3 e o 4. Pressionou um Ctrl X, quem foi para a área de transferência? O 2, o 3 e o 4. Só que aqui na quinta ação, a VUNESP surpreende os candidatos pressionando a tecla ESC. A tecla ESC, nós vamos cancelar a ação. Ou seja, essa ação da seleção e a ação do Ctrl X, que foi a ação do recortar, ela será o quê? Cancelada. Ela sendo cancelada, ou seja, se eu colar, nada disso vai acontecer. Por quê? A área de transferência vai perder esses 3 arquivos que foram recortados e armazenados na área de transferência. Então, quando pressionar a tecla ESC, cancela essa ação, que foi a ação de manter quem para nós? Esses 3 arquivos na área de transferência. E a pergunta da VUNESP foi: assinale a alternativa que indica quais arquivos estão na área de transferência. A nossa resposta será nenhum arquivo. Por que, Roseli, nenhum arquivo? Porque a ação do recortar foi cancelada. Então, essa ação, ela foi anulada, ela foi cancelada. Se você selecionar, por exemplo, uma outra pasta e pressionar Ctrl V, com a ação, né, de recortar e colar, mover, nada vai acontecer. Por que nada vai acontecer, Roseli? Porque houve o pressionar a tecla ESC. Então, essa ação, ela foi cancelada. E a área de transferência, inicialmente com o arquivo 1, depois com o arquivo 2, depois com os arquivos 2 e 3, e depois com os arquivos 2, 3 e 4, deixa de existir. Então, quais arquivos estão na área de transferência? A nossa resposta é nenhum arquivo. Ou seja, a nossa alternativa A é para nós aqui a nossa alternativa correta. Questão boa, né? O que vocês acharam dessa questão? Conseguiram gerar esse raciocínio juntamente comigo? Roseli, mas essa sacada do ESC aí não foi muito legal. É claro, a VUNESP tem que usar uma artimanha aí para dar o desequilíbrio na questão e aprovar, né, levar com essa questão o menor número de candidatos para a sequência aí do processo. Usar a questão para eliminar candidato. Ficou atento? Você vai ganhar e não será eliminado, né? Ou seja, essa questão vai ser sua, tá bom? Então, a ação, a questão do ESC, né, para nós, cancela o Ctrl X que foi feito inicialmente. Ou seja, a ideia do recortar aqui para nós, ela foi cancelada quando o usuário pressionou Ctrl X. Quero deixar aqui para você uma observação. Pressionar a tecla ESC, se você tiver numa ação de copiar, Ctrl C, Ctrl C, Ctrl C, o ESC não irá cancelar. O ESC irá cancelar a ação do Ctrl X, porque tem que colar para mover, porque o Ctrl X é uma ação de mover. Recortar e colar é uma ação de mover. Então, se você pressionar o ESC com Ctrl X, essa ação é cancelada. Se você pressionar o ESC, perdão, a tecla ESC com a ação de Ctrl C, essa ação não será cancelada. Se você mandar colar, será colado o elemento que estava na área de transferência. Tá bom? Então, é uma ação que cancela o Ctrl X, mas não vai cancelar o Ctrl C, que é a ação de copiar. Chamo você também para abrir o seu explorador de arquivos. Cria 2, 3 arquivos, né?
faça essa ação, visualiza isso acontecendo, porque quando a gente visualiza, fica mais fácil o processo de entendimento, tá bom? Vou deixar essa questão para você e assinalamos aqui nenhum arquivo, ou seja, a nossa alternativa A, sendo para nós a alternativa correta, ok? Tem outras questões por aí, nessa linha de raciocínio e interpretação. Tchau!